aula, então, nós vamos ver alguns conceitos básicos, como que derivam da primeira lei de Newton, a lei da inércia, equações de movimento, leis de movimento em casos especiais, queda livre, lançamento vertical oblíquo e alguma coisa, e cinemática angular. Na parte aplicada, eu vou usar como exemplo a análise cinemática tridimensional do salto em distância e a biomecânica aplicada ao ciclismo. O primeiro conceito importante é o princípio da independência dos movimentos. Isso foi proposto pelo Galileu e consiste no seguinte: ele diz que quando um móvel realiza um movimento composto, isso é, está indo tanto para cima como para frente, quanto para o lado ao mesmo tempo, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem. Isso parece óbvio, né, como toda grande afirmação, mas basicamente vai permitir a gente analisar o movimento em direções, por exemplo, como a direção vertical e as direções horizontais, de maneira totalmente independente. Nota que se eu tiver, por exemplo, aqui um movimento bidimensional, eu vou decompor a análise do movimento na direção horizontal, diferentemente da direção vertical. Isso é, o movimento que ocorre na direção horizontal é chamado movimento uniforme. Por quê? Porque ele tem uma velocidade constante, enquanto que o movimento na direção vertical é chamado de movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a aceleração é constante, não a velocidade. Se a gente observar num lançamento como esse aqui, um objeto foi lançado, pode ser qualquer coisa aqui, pode ser uma bola, pode ser um peso, pode ser uma pessoa saltando, pode ser uma pedra, pode ser qualquer coisa. Eu vou ter a movimentação desse corpo sendo feita tanto um deslocamento na direção horizontal, que eu vou chamar de X aqui, e na vertical, e eu posso analisar o que acontece em cada uma dessas direções independentemente, com base nesse princípio da independência dos movimentos. Nota que ao fazer um lançamento qualquer aqui no planeta Terra, como a velocidade só vai ser variada, só vai ser alterada se houver uma força naquela direção, e como a gente em geral tem uma força na horizontal, que seria basicamente a resistência do ar, de uma magnitude muito menor do que a força da gravidade, que atua verticalmente, a gente tem aproximadamente, ou se eu puder desprezar a resistência do ar, eu tenho um movimento diferente na horizontal, chamado movimento uniforme. Por quê? Porque como não há força nessa direção, a velocidade permanece constante, enquanto que na vertical não. Mesmo que eu jogue alguma coisa para cima, isso ele tem uma velocidade inicial vertical, esse vetor vertical aqui vai diminuindo de intensidade até mudar de sentido, vocês podem perceber na representação. Como a componente do vetor velocidade na direção horizontal permanece constante, a resultante, que é essa setinha que vocês estão vendo em vermelho aqui, vai mudando de direção e se mantendo, inclusive, tangencial à trajetória que está representada em azul. Basicamente isso permite que a gente modele, isso é, que a gente imagine, que a gente represente o que acontece no movimento na horizontal e na vertical diferentemente, e vai permitir, por exemplo, inclusive fazer a mesma coisa quando eu tiver um movimento tridimensional, se eu considerar que as duas direções horizontais seriam representadas por movimento uniforme e a dimensão ou a direção vertical sendo representada por um movimento uniformemente variado. É o caso que acontece no lançamento oblíquo, aonde alguma coisa é lançada, um objeto, uma pessoa, etc., etc., e o movimento na horizontal ocorre com velocidade constante e o movimento na vertical
acontece com um movimento uniformemente variado, isso é, a velocidade vertical varia, mas a aceleração, no caso a aceleração da gravidade, é constante. Nesse caso, a figura que vai ser traçada por esse objeto no espaço, quer dizer, a trajetória desse objeto, vai ser uma figura geométrica conhecida, que é uma parábola, alguma coisa que tem uma equação para descrever e que vai permitir, por exemplo, a gente fazer previsões de como o movimento vai ocorrer. Nota que, então, eu estou usando novamente aquela noção de projeções de movimento, e a projeção de movimento depende do ângulo, nesse caso aqui, nesse ângulo entre o vetor velocidade e a componente horizontal ou a componente vertical, dessa forma representada. Se eu quiser agora, como eu tenho um movimento conhecido, né, quer dizer, quando eu tenho condições especiais, como essas de queda livre, etc., o movimento passa a ser previsível no tempo, isso é, eu posso saber o que vai acontecer dali a algum tempo, porque eu já sei qual é o movimento que vai acontecer, isso é, quando eu solto alguma coisa da minha mão, quando eu solto uma bola da minha mão, desprezando esses efeitos de resistência do ar, eu já tenho qual é a trajetória que vai ser descrita e, portanto, podendo encontrar, por exemplo, aqui tem um exemplo, se eu souber que o movimento é um movimento uniforme, isso é, se eu quero saber qual é a movimentação de alguma coisa que eu sei que a velocidade é constante, eu vou depender, para saber a posição desse objeto no espaço, basicamente da posição de saída e da velocidade inicial. Aí o tempo vai passar e esse objeto vai descrever uma trajetória conhecida. Isso, embora aqui eu esteja fazendo uma representação vetorial de um movimento uniforme, o mais comum vocês conhecerem esse tipo de expressão, né, que é possível você identificar uma posição S, sabendo um S0 mais um V0, e se isso for um movimento uniformemente variado, essa equação se torna essa mais famosa aqui, conhecido como sorvetão, né, que é o S igual a S0 mais E0t mais 1 meio de AT quadrado, que de verdade na realidade, a equação de um movimento uniformemente variado. Se eu representar isso vetorialmente, vocês vão ver que eu vou ter uma boa descrição de todo tipo de lançamento oblíquo. E se isso se verificar, e que o movimento oblíquo é entendido como um movimento onde a única força que age sobre o objeto capaz de alterar sua velocidade é uma força na direção de cima para baixo, no caso agindo a força-peso. Se isso acontece, várias equações de movimento são possíveis de você identificar, quer dizer, essas equações que vocês estão vendo, elas derivam desse fato de que o movimento é absolutamente previsível. Então eu posso, por exemplo, sabendo a velocidade inicial e a aceleração e o deslocamento, determinar a velocidade final, se eu não souber a velocidade final, ou posso fazer o contrário e assim por diante. Vamos só dar alguns exemplos do que pode ser determinado quando eu sei que o movimento é uniformemente variado. Por exemplo, eu consigo determinar qual é a altura ou o tempo necessário para se atingir uma altura máxima. Então, que seja, por exemplo, um saltador em altura, se eu sei as condições de saída, isso é, se eu sei a velocidade inicial com a qual ele está saindo, eu sei quanto tempo ele vai levar para atingir o máximo de altura. Essa expressão que está dada aqui, que depende da velocidade inicial e assim por diante. É basicamente você rearranjar essas equações. Por exemplo, qual seria a altura máxima que um objeto atinge quando eu faço um lançamento oblíquo? Por exemplo, uma bola de futebol que foi chutada. Bom, para eu saber qual é a altura, e aqui eu vou chamar um ΔS aqui, saber o deslocamento dele na vertical, ou altura, eu dependo da velocidade final, da velocidade inicial e da gravidade. Essa expressão que vocês estão vendo aqui é a equação que deriva dessa equação de Torricelli que tem aqui do lado. Com uma condição especial que a velocidade final é zero. Por quê? Porque se eu estou chutando alguma coisa e essa coisa eu quero saber qual vai ser a velocidade final, isso é a velocidade que ela vai atingir na hora que ela estiver
no máximo da trajetória, em termos de velocidade vertical. Nessa hora, a velocidade vertical vai ser zero. Então, aí essa expressão que envolve velocidade final ao quadrado e velocidade inicial ao quadrado passa a depender só da velocidade inicial. Significa que qualquer objeto que eu queira saber a altura máxima que ele vai atingir, isso só vai depender da velocidade vertical de saída desse objeto. Um arremesso de peso, eu quero saber qual vai ser a altura máxima que esse peso vai atingir. Isso é a altura máxima, não o alcance. A altura máxima que ele vai atingir, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente pegar a velocidade vertical que ele saiu, elevar ao quadrado, dividir por 2g, e eu vou ter essa posição. Então, existem leis de movimento, em casos especiais, como, por exemplo, uma queda livre, que me permite saber, para qualquer objeto, sabendo única e exclusivamente a altura da qual eu vou soltá-lo, quanto tempo ele vai levar para cair. Essa expressão que vocês estão vendo aqui, o tempo de queda, como vocês podem perceber, ele depende só da altura que eu soltar o objeto. Nota que esta equação não depende da massa. Portanto, objetos de massas muito diferentes, se eu soltá-las de uma altura igual, vão chegar ao chão exatamente no mesmo instante. Então, isso dá uma possibilidade de previsão das coisas que vão acontecer quando o movimento que está acontecendo, e tudo aquilo que a gente chama de fase aérea do movimento. Logicamente, fazendo sempre essa ressalva de que eu tenho que desprezar a resistência do ar aí. Mas em qualquer dessas situações eu consigo determinar, por exemplo, o tempo de queda. Aqui eu tenho um outro exemplo, um salto de plataforma, considerando que o sujeito está meio caindo da plataforma, não está inicialmente, ou então que eu esteja iniciando a minha análise a partir do momento que ele atingiu o máximo de altura. Quer dizer, se eu souber que ele, não importa quem seja esse sujeito, se eu souber a altura, eu já sei quanto tempo ele vai levar para chegar no chão, ou nesse caso na piscina. E também é possível daí você calcular o que seria a velocidade no impacto, porque ela também vai ser uma equação derivada das equações de movimento uniformemente variado. Imagina que eu tivesse um arremesso de peso, aqui eu tenho uma equação geral de movimento, é o equivalente ao sorvetão aqui, só que vetorial, isso é, funcionando para as três direções ao mesmo tempo. Imagina que esse peso foi solto a 2 metros de altura do solo, com a mão, e aí a mão do arremessador, a 10 centímetros dentro da área de arremesso, eu estou dando uma posição inicial para ele, e uma velocidade de 10 metros por segundo, um ângulo de 45 graus com horizontal. Isso aqui é bem artificial, esse conjunto de dados, aqui, essa condição aqui. Suponha que o implemento se desloque apenas na direção horizontal e vertical. Eu tenho o quê? Eu tenho a possibilidade de escrever uma equação de movimento que me diz onde ele vai estar na direção X, na direção Y, na direção Z ao longo de todo o movimento. Aqui tem um exemplo de onde ele ia cair, então isso aqui seria o alcance, os 7 metros e 17 para esse tipo de situação, e qual seria a posição em Y e em Z nesse lançamento. Depois, desculpa, aqui eu coloquei depois de 1 segundo, não exatamente no momento em que ele toca no chão. Então, se eu fizesse isso, se eu quisesse saber qual foi o alcance, eu partiria dessas equações para saber qual era o alcance que ia ter, qual seria o resultado, vamos dizer assim, do lançamento do sujeito. Também existem outras equações para determinar aquilo que a gente chama de ângulo ótimo. Porque quando a altura de saída não é igual à altura de chegada, ou quando existe algum efeito mecânico aqui diferente, por exemplo,
que a velocidade seja a função, ou a velocidade de saída seja a função de alguma variável como força muscular, etc, etc, não vai valer aquela ideia de que o ângulo ideal é o 45 graus. Aqui vamos considerar só uma situação onde nada disso está envolvido, a única coisa que está envolvida é o fato que eu estou arremessando ou lançando algum objeto com uma altura diferente da altura de chegada. Isso aí, tá? A altura de saída é diferente da altura de chegada, como aqui. No caso, um arremesso no basquete, por exemplo. O arremesso do basquete, a pessoa está fazendo a partir de uma posição, desculpa, aqui é o inverso. O basquete eu teria uma situação onde a altura de saída é menor do que a altura de chegada. Esse caso, como o caso de um arremesso, a altura de saída é maior do que a altura de chegada. Então, se fosse o caso do basquete, dá para perceber que esse ângulo ideal, ótimo, seria maior do que 45 graus. Por outro lado, no ângulo ótimo para um arremesso, que já está saindo, por exemplo, na mão de um arremessador a mais de 2 metros de altura, obviamente esse ângulo não é 45 graus, ele é mais baixo do que 45 graus ou abaixo de 45 graus. É possível determinar isso mecanicamente, se eu souber essas variáveis, com esse modelo que não leva em consideração a resistência do ar, etc, etc, eu teria isso daqui, o cosseno de 2 vezes o ângulo ótimo é igual a H0G sobre H0G mais V quadrado, velocidade inicial quadrado. Quer dizer, se eu tenho lá, então, meu H0 é 2 metros, meu G é 9,8, velocidade inicial 10 metros, eu acho um ângulo ótimo de 40 graus. Isso aqui aproximadamente acontece no arremesso de peso. Por outro lado, se eu pensar em salto em altura, esse ângulo, porque no salto em altura o centro de massa do sujeito está acima do chão, mas o sarrafo está mais ainda. Então, o ângulo ótimo vai ser um ângulo acima E aí vem um outro aspecto que deve ser levado em consideração, que é a capacidade do sujeito de produzir força em diferentes posições do corpo, e isso aí entra com uma variável realmente biomecânica que vai mudar as características do ângulo ótimo. Por exemplo, o ângulo ótimo num salto em distância, aqui está dito entre 18 e 27 graus, mas eu vou mostrar para vocês que uma variação muito menor do que isso já faz uma diferença danada no salto em distância, mas ele realmente está em torno de 20 graus, 22, 23 graus, o ângulo ótimo de saída para o centro de massa durante um salto. E esse ângulo é tão baixo, não só pelas características mecânicas, mas também pelo lado biomecânico, que é a melhor condição que a pessoa tem para aproveitar o máximo de velocidade horizontal e etc. A gente vai ver a seguir. Eu vou mostrar agora para vocês um experimento bem simples feito no laboratório de lançamento vertical. Simplesmente o que foi feito foi pegar um desses marcadores que nós temos usado para análise cinemática tridimensional em frente a um sistema de análise cinemática tridimensional e fazer um lançamento desse que a gente chama de marcador desse objeto. Então, como vocês podem ver aqui na animação, né, quer dizer, isso é um vídeo com a medição das coordenadas desse objeto, você tem um movimento, nesse caso, né, não é difícil dizer que é um movimento parabólico. Aí, nesse caso, o sistema mediu a posição vertical desse corpo, desse objeto ao longo do tempo. Aqui tem uma representação desse movimento. E, num caso particular aqui, a gente vê que isso atingiu 1,60 m de altura, 1,646 metros de altura no primeiro lançamento. E nota que é interessante porque o objeto bate no chão e depois ele sobe novamente. E esta fase também é uma fase de voo,
E sendo uma fase de voo, isso aqui também deve ser uma parábola. Para observar esses dados de uma maneira mais, considerando essas equações de movimento, a gente fez uma modelagem aqui, isso é um aplicativo específico do software que foi usado para análise aqui no MATLAB, onde a gente simplesmente pegou a posição desse objeto em função do tempo, fez um ajuste a partir de um determinado modelo. O modelo era basicamente usar aqui o sorvetão como sendo um modelo possível de explicação para aquele movimento. Nota, tem dados experimentais e aqui uma que a gente chama de modelagem, isso é, eu ajustei uma equação de movimento e fui ver o que essa equação de movimento me informava. Aqui eu tenho o modelo geral e aqui ele me dá coeficientes. Quer dizer, se o modelo era um modelo que tinha uma constante mais um número multiplicado por x mais um outro número sobre 2 multiplicado por x ao quadrado, quer dizer, eu impus aqui a condição, esses parâmetros, e ele calculou quais seriam esses parâmetros, inclusive aqui com intervalos de confiança, isso é, estatisticamente avaliados, vamos dizer assim. Desculpa. E aqui eu encontro um A, o S0 e o V0. O que significa isso? Os 3 parâmetros desse modelo que aparece na equação. Então, ele me disse que, para esses dados, ele calculou um A igual a 9.494, esses dois números menos, né, negativo. Esses dois números aqui são aquilo que a gente chama de intervalo de confiança para 95%. Quer dizer, esse número foi calculado como sendo... Aqui tem milímetros, por isso está escondendo um pouco a informação, mas isso aqui é menos 9,5 metros por segundo ao quadrado, que seria equivalente à aceleração da gravidade. Como ele calcula isso, ele calcula também outros 2 parâmetros no modelo, ele faz uma estimativa de qual foi a altura de saída, 952 milímetros, ou aproximadamente 0,95 metros, né, 95 centímetros de altura. E ele faz uma estimativa da velocidade inicial, quer dizer, da velocidade na vertical naquele momento, que é de 3,631 metros por segundo. Só para dar uma ideia para vocês de que, quer dizer, a partir de um experimento muito simples, a gente, por exemplo, determinou aqui qual é a aceleração da gravidade no planeta Terra. Se eu quisesse repetir isso daqui na Lua, eu conseguiria determinar a aceleração da gravidade da Lua dentro de parâmetros bastante razoáveis aqui. É isso. Bom, eu vou mostrar agora para vocês o resultado de um conjunto de análises biomecânicas em salto, ou do salto em distância, que foram realizadas no nosso laboratório de instrumentação para biomecânica da Faculdade de Educação Física da Unicamp, no período preparatório para as Olimpíadas da China, a pedido do Comitê Olímpico Internacional e com a aprovação da Confederação Brasileira de Atletismo, e, resumidamente, alguns trabalhos do laboratório, inclusive um livro especificamente sobre isso foi publicado. Eu vou tentar resumir alguns aspectos desse tipo de análise para vocês agora. Para começar, então, esses
dados que eu vou apresentar para vocês, a análise que eu vou apresentar para vocês, foram obtidos em competições, nos meetings de atletismo que foram realizados no Rio de Janeiro. Esse é um exemplo no Célio de Barros, no Rio, aqui atrás é o Maracanã, nessa imagem que vocês veem. Então, foi montada uma estrutura na pista para análise cinemática tridimensional de salto em distância, o que é bastante raro. A gente não viu isso dessa forma na literatura. Existem análises bidimensionais, existem análises tridimensionais com atletas não necessariamente em competição. Esse é um exemplo de onde a gente tem resultados bastante interessantes a respeito do salto. Vamos voltar, vamos começar pela teoria. Isso aqui é um modelo, uma representação dos anos 1980, realizado por um grupo de pesquisa na Alemanha, coordenado pelo professor Wolfgang Baumann, da Deutsche Sporthochschule em Colônia, na Alemanha, por isso está em alemão. E ele sintetiza aqui quais são os parâmetros mais importantes para você conseguir um máximo de distância num salto, nesse caso, num salto em distância. E do que cada pedaço, vamos dizer assim, ou cada etapa desse movimento, do que ele depende para que o seu salto W, aqui representado como W, seja máximo. Ele vai dividir esse W em W1, W2, W3, W4, isso é 4 distâncias, e dizendo o que é que vai ser importante em cada uma delas para determinar a soma que corresponde ao quanto a pessoa saltou. Então aqui tem uma representação do instante exato em que a pessoa vai tirar o pé do chão. Obviamente ela fez uma corrida de aproximação, essa corrida é muito importante, a gente já comentou isso. Essa corrida é muito importante em particular porque a velocidade é um fator extremamente importante na hora de se definir o alcance, mas não só a velocidade é importante, como o ângulo desse vetor velocidade com a horizontal é importante, como a altura de saída é importante, e como que a pessoa, e qual é a técnica de execução e de aterrissagem que o sujeito vai ter no salto. Nota que aqui não está sendo considerada uma possível perda decorrente do fato que a pessoa não conseguiu tocar no ponto mais extremo da tábua de salto. Então é possível, se esse atleta tivesse colocado o pé, ou feito a impulsão um pouco distante, a uma certa distância da tábua de salto, ele teria uma perda aqui, porque ele iria cair num lugar determinado por essas condições que ele tem no momento que ele tira o pé do chão, mas isso não seria contabilizado, porque a medição é feita a partir do extremo da tábua até o ponto mais próximo da tábua que haja contato de qualquer parte do corpo do atleta com o solo, com a areia. Então, nesse caso aqui, esse W1, W2, W3, W4 vão ser determinados, em primeiro lugar, o W1, por quanto a pessoa vai conseguir que o seu centro de massa esteja dentro da área de salto. O W2 depende dos parâmetros de saída puramente, isso é, da altura de saída, da velocidade de saída e do ângulo de saída. E o W3 vai depender de quanto ele conseguir fazer o seu centro de massa no momento em que ele toca o solo esteja mais baixo do que estava no momento da saída. Nota que até aqui a fase W2 é uma fase completamente de queda livre. Ele só dependeu dos parâmetros de saída. Agora, se o sujeito consegue fazer o seu centro de massa estar mais baixo no momento de aterrissagem do que
ele estava no momento de saída, ele ganha, ele consegue, por quê? Porque a velocidade na horizontal é constante. Então, quanto mais tempo ele permanecer sem contato com o solo, mais esse W3 vai aumentar. Só que chega um limite, que é o limite em que ele vai ter que colocar o seu pé no chão. O quanto o pé dele vai estar à frente do seu centro de massa no momento do contato com a areia também é alguma coisa extremamente importante, porque ele vai ganhar essa distância. Isso aqui vai ser contado no salto como uma distância saltada também. Então, aqui vale uma observação, aqui nesse momento de saída, eu tenho a representação do vetor velocidade, aqui V0, velocidade inicial, e aqui tem um desenho que é como se eu tivesse feito a projeção do V0 sobre a direção horizontal, quer dizer, eu estou determinando o vetor velocidade horizontal na saída, e aqui ele está representando um delta. O que é esse delta? O delta é a diferença entre a intensidade do vetor velocidade no momento da saída e a componente horizontal. É como se você visse a perda de velocidade que eu tenho na horizontal, que foi a diferença entre a velocidade realmente de aproximação e de saída e a componente na vertical. Então, quer dizer, se ele tivesse saído realmente na horizontal aqui, com um ângulo igual a zero, o V0 seria igual ao V0x. Mas não vai ser, vai haver uma pequena diferença aqui, às vezes não tão pequena assim, e essa diferença tende a ser minimizada, ou deveria ser minimizada pelo atleta, sem com isso afetar o seu ângulo de saída. Por quê? Porque, como a gente já viu, neste caso, a velocidade horizontal é constante, porque aqui eu não tenho nenhuma força agindo, não sei, a resistência do ar que pode ser bastante minimizada, o seu efeito aqui. Então, eu tenho o objetivo do atleta deve ser atingir o máximo de velocidade horizontal no ângulo ótimo. Aqui tem todas as variáveis, eu não vou detalhar para vocês. Aqui a gente tem aí uma imagem da Keila Costa fazendo um salto numa dessas competições que a gente comentou, onde foi feita a análise. Previamente a cada uma das competições, o espaço foi calibrado, isso é, se colocam, a gente colocava estruturas com coordenadas conhecidas, fazia medidas diretas, e tinha um conjunto de câmeras, nesse caso 6 câmeras, colocadas em volta dessa área de salto, de maneira a cobrir tanto a região da caixa de areia como a fase final da aproximação, aqui no Célio de Barros. Isto aqui, então, é uma visão das 6 câmeras que a gente tinha no momento da aquisição, de um mesmo salto, nesse caso um salto do Irving Saladino, que foi o medalhista de ouro na Olimpíada da China, logo em seguida foi campeão mundial, etc. Depois disso era feita uma medição onde a posição de cada centro articular era identificada, marcada em um software específico para isso. É óbvio que nesse caso não é possível o uso de marcadores, iluminadores, etc., etc., que normalmente se usa no laboratório de biomecânica. Então, aqui o que a gente teve foi uma estimativa manual de cada uma desses centros articulares. É claro que isso deu um trabalho bastante grande, mas é a alternativa que você tem para você conseguir fazer uma coleta de dados em competição na hora que esse sujeito está fazendo um salto extremamente longo. Então, aqui a gente tem agora uma representação tridimensional. Isso aqui é uma medição, não é? Isso é um gráfico com medição da posição de cada um desses pontos marcados durante a fase de aproximação. O bonequinho que vocês estão vendo aqui está representado só em algumas posições para evitar
carregar demais o desenho, mas eu tenho aqui então uma representação da trajetória do centro de massa, que é calculada a partir da posição daqueles pontos, levando em consideração a massa dos segmentos, início e fim, e um modelo de segmentação para localização do centro de massa de cada segmento, para depois fazer o cálculo do centro de massa do sujeito. Aqui à direita, a gente tem uma representação, como está em escala e é medição, a gente foi representando aqui a penúltima e a última passada, a distância em relação à tábua, e aí aquilo que a gente viu no modelo original, que era o que era a distância 1, o W1, W2, que a gente traduziu o Weit do alemão aqui para D1, D2, D3, D4, e isso aqui é o quanto o atleta saltou. Então a gente tinha condição de reproduzir e medir efetivamente quanto foi a contribuição de cada uma dessas distâncias, de cada um desses valores para o salto de cada um dos atletas que foram analisados. Além disso, então, a gente tinha um conjunto de variáveis experimentais analisados para cada atleta, por exemplo, a velocidade de progressão, isso é, a velocidade na direção X, no momento da chegada na tábua, a velocidade lateral na chegada na tábua e a velocidade vertical. Então, a gente tem três componentes, e aqui a gente chama todas as variáveis de X1, X2, X1 a X9. Essas três primeiras são as velocidades no momento que o atleta chega na tábua e outras são dele ou saindo da tábua, o ângulo de ataque ainda é uma variável que está relacionada à tábua, deixa eu representá-la aqui, talvez fique mais fácil. A gente tem o ângulo de ataque, é esse ângulo alfa aqui, né, considerando do centro de massa até o tornozelo do sujeito, o ângulo formado entre esse segmento aqui, ou esse vetor que vai do centro de massa até o tornozelo, e a vertical é o ângulo de ataque, isso no momento da chegada na tábua. Essas são as variáveis coletadas no momento da saída da tábua, a altura inicial, o ângulo inicial, o ângulo de saída, né, entre o vetor velocidade e o plano do salto, a componente horizontal, a componente lateral e a componente vertical da velocidade estão representadas aqui também. Esta última figurinha representam as variáveis medidas na aterrissagem, quanto eu tive de, vamos dizer, onde é que estava o centro de massa do sujeito no momento da aterrissagem. Esta marca é o último ponto de contato, quer dizer, o último no sentido o ponto de contato com a areia mais próximo da tábua de salto, que é onde é medido. Você vê que ele tem uma pequena perda, ele coloca o pé no lugar, mas a parte que toca o solo é um pouquinho atrás. Então, a medida final corresponde exatamente a esse ponto e, portanto, ele tem uma pequena perda na aterrissagem. Então, além das variáveis voltando às variáveis experimentais, as variáveis no momento de chegada na tábua, eu tenho as variáveis de saída da tábua. Bom, nesse slide a gente tem uma representação da posição X, isso é, da posição da corrida, a direção da corrida em função do tempo, na fase final de aproximação e salto propriamente dito. O atleta, então, esta barra vertical indica o instante do salto. Aqui eu tenho a posição, portanto, nos últimos 4 ou 5 metros, antes dele chegar na tábua, e abaixo você tem o valor da velocidade de deslocamento, no sentido da progressão, no sentido do salto propriamente dito. Então, aqui eu tenho uma representação aproximadamente linear, como vocês podem perceber, mas que de fato, quando a gente olha o gráfico derivado, aqui no caso, o gráfico da velocidade na direção X, vocês vão ver uma clara redução do patamar de velocidade, isso é, o atleta se aproximou
da tábua que é aproximadamente 11 metros por segundo nos dois saltos. Aqui está representado em azul o salto de 8,53 e em vermelho o salto de 8,20, que são os dois melhores saltos que o atleta fez nessa competição. Nota que nos dois casos você tem o mesmo padrão, isso é, a velocidade chega bastante alta, aí ela reduz, então essa velocidade ela passa de perto de 11 metros por segundo, no caso, no momento de saída, no salto, que tem o maior alcance de 8,73, chega a 8,73 a velocidade no momento de retirada do pé da tábua, e a 8,45 metros por segundo, né? Isso aqui é a indicação da velocidade nesse ponto, que corresponde ao ponto de decolagem do atleta. Nota que esta é a velocidade que vai permanecer aproximadamente constante ao longo de todo o salto. Então, esta fase aqui, depois da retirada do salto, você tem um valor de velocidade, não é exatamente constante, porque aqui você tem uma representação onde você tem erros de medida e você tem não tem uma representação exatamente constante da velocidade, mas bastante aproximada, considerando a escala que a gente está vendo aqui. A velocidade fica em torno desse valor, sempre mais alto no caso do salto que foi mais distante e mais baixo no salto de 8,20 metros. Mas nota, e é interessante perceber aqui, que esta redução da velocidade, que foi maior a redução no caso do salto pior, do segundo melhor salto, e nota o que acontece aqui em termos de velocidade vertical. A velocidade vertical, isso é, a movimentação do centro de massa agora na direção vertical, ela está próximo de zero, isso é, durante a corrida, a fase de aproximação, essa velocidade é aproximadamente zero, porque ele está indo hora para cima, hora para baixo, mas logicamente toda a progressão dele é para frente. Quando ele chega na fase de tábua, né, quer dizer, ele coloca, antes dele apoiar, ele abaixa o seu centro de massa, com isso ele vai ter um pouco de velocidade negativa, e depois a velocidade vertical cresce rapidamente, isso é, você tem praticamente uma troca de velocidade aqui, eu estou voltando um slide para vocês perceberem, uma troca da velocidade horizontal para um aumento da velocidade vertical, que vai ser o que vai dar o ângulo de saída no momento que o atleta tira o pé do chão. E aí uma fase na vertical aproximadamente de variação linear da velocidade negativamente, isso é, perdendo velocidade, como é de se esperar, porque toda a fase depois de perda de contato com o solo é uma fase de queda livre até o contato com o solo novamente. A gente também representou e mediu, por sendo uma representação 3D, a variação da posição laterolateral, aqui representada como Y, e a velocidade, que embora valores pequenos, qualquer valor de velocidade lateral desloca o atleta lateralmente e prejudica o desempenho final do salto. Aqui a gente tem uma tabela, essas tabelas de dados foram fornecidas tanto para os técnicos como para a confederação, como publicadas em revistas, para cada uma das variáveis experimentais medidas e cada um dos saltos analisados. Por exemplo, os três primeiros saltos, 1, 2 e 3, os melhores saltos são do mesmo atleta, do Saladino, depois vem o segundo colocado e assim por diante. Em amarelo aqui a gente tem a representação dos dados do melhor brasileiro na competição. Então, a gente tem a possibilidade com isso de ter uma descrição quantitativa bastante detalhada de todos os parâmetros que são importantes para uma análise. Eu não vou detalhar cada um deles aqui. A gente também fez uma análise de correlações para identificar quais seriam as variáveis mais importantes
para a distância alcançada, quais as variáveis medidas experimentalmente que têm maior correlação com a distância alcançada e encontrou, por exemplo, a velocidade de progressão na chegada da tábua, a velocidade de progressão na saída da tábua, embora pequena, embora valores pequenos, uma correlação forte na velocidade lateral de saída. Isso significa que esta velocidade de alguma maneira também estava afetando o resultado. A razão entre as velocidades tem a ver com a perda de velocidade na decolagem, também dando de uma certa maneira um indicativo para o atleta, para o técnico, etc., para a equipe, de quais são as variáveis que deveriam ser melhoradas ou trabalhadas. Só para vocês terem uma ideia, voltando um pouquinho atrás aqui, ó, esta variável corresponde ao ângulo de saída, a x5 aqui, corresponde ao ângulo de saída no momento da decolagem do atleta. Se você a gente pegar esse valor aqui para o Saladino, ó, eu vou até pegar esse terceiro aqui, ó, você tem 23,6, 25 e 15. Nota, o segundo salto, que é o salto de 8 e 20, tem 2 graus de diferença de um para outro. Quer dizer, esta variável é extremamente importante, enquanto as outras são, obviamente, todas relevantes, mas essa é crítica na hora que você vai analisar o desempenho do atleta. E aqui eu tenho um 15, na verdade ele praticamente abortou o salto, que ele nem chegou a cair, mas mesmo assim ele faz um salto que ainda ganharia a prova, com 8,17. Mas a variação aqui no ângulo de saída, que é um reflexo, obviamente, da razão entre a velocidade de vertical e horizontal, estão indicando para a gente que, por exemplo, nesse salto, uma situação não desejada aqui é que ele atingiu no segundo salto, no salto de 8,20, uma velocidade vertical maior do que ele atingiu no outro. Aqui, nesse caso, é esta variável aqui que está indicando isso para a gente. Quer dizer, ele saltou muito para cima, quer dizer, o ângulo foi muito alto, ele atingiu, portanto, uma razão de velocidade maior nesse caso, mas não na horizontal. Então, esta inversão aqui, ou esses parâmetros, é que são determinantes para a gente entender o que aconteceu nesse salto. Quer dizer, a gente pode até perceber por este gráfico que o salto de 8,53 atinge uma velocidade vertical menor do que o salto de 8,20. Quer dizer, o atleta tinha, nesse caso, o erro técnico dele foi saltar um pouco para cima demais e, portanto, perder alcance por conta desse tipo de variável que está ligada à saída e é extremamente sensível. Então, dessa maneira, aqui tem uma representação no salto da Malrin, também feito da mesma maneira, com o mesmo tipo de análise, a gente fez tanto nas provas no masculino quanto no feminino, e dando a possibilidade, então, de fazer uma análise biomecânica das variáveis mais importantes para cada um no salto em distância. Bom, o tópico que nós vamos trabalhar agora é a ideia de cinemática angular. Em particular, nós vamos começar falando de cinemática angular no plano. E um exemplo muito interessante para se trabalhar com cinemática angular em biomecânica é o exemplo do ciclismo, né? E aqui qualquer atividade que envolva a medida de ângulos ou interesse em ângulos articulares, mas o ciclismo propicia uma análise bastante clara do que a gente está querendo. É importante dizer, portanto, quando a gente fala em análise no plano, que embora exista, por exemplo, se você considerar aqui a movimentação possível do quadril de um ciclista, você sabe que é possível no quadril você ter
ângulos de flexão e extensão, abdução, adução, rotação interna e externa, mas aqui nós vamos considerar inicialmente apenas os movimentos em um dado plano, aquilo que a gente vai chamar de ângulo sólido, tá? Seria, por exemplo, um ângulo de flexão e extensão entre a coxa e a perna, aproximadamente. Bom, a primeiro conceito, mesmo jeito que nós vimos posição, velocidade e acelerações lineares, a gente pode ver a posição, a velocidade e a aceleração angulares. Note que quando eu falo em posição angular, eu vou estar falando então em uma posição em relação a um sistema de medição que envolva ângulos. Aqui, considere uma situação onde num tempo 1, vamos dizer, o movimento do atleta em torno da coroa da bicicleta é de um ângulo θ1. Em geral, se convenciona a posição mais alta como sendo o zero, e a partir daí eu defino um sentido. E esse sentido vai me dar, por exemplo, que no tempo 2 eu vou estar num ângulo ou numa posição angular θ2, e isso implicou em um deslocamento angular de Δθ. Aqui, então, a gente teria esses conceitos, como eu mencionei. A posição angular pode ser medida originalmente, a unidade é o radiano, que seria uma parte da divisão em 2π de uma circunferência, mas é possível também representar em graus, é muito comum, e de outras formas também. Então a variação angular vai ser um θ2 menos θ1, e portanto a velocidade média, como a gente viu no caso linear, no caso angular vai ser a variação do ângulo, né, em função da unidade de tempo. A aceleração angular média, e aí o conceito de aceleração como uma variação no tempo da velocidade, enquanto a velocidade é a variação da posição angular. A aceleração média também pode ser determinada se eu observar entre dois instantes qual foi a variação de velocidade. Existe uma relação importante entre velocidade linear e angular quando a gente está trabalhando no plano. Imagina que esse pé de vela que está girando, eu tinha uma posição angular zero aqui representada, ou 2π, né, que seria uma volta, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Aqui eu tenho um raio, que seria a distância do ponto em que eu tenho interesse. Por exemplo, pode estar aqui o pedal, e eu tenho uma velocidade ao longo desse pé de vela linear, quer dizer, a velocidade em cada ponto linear aqui é diferente, concorda? Embora isso esteja girando e a gente possa dizer que existe uma velocidade angular, para cada ponto, esta velocidade linear é diferente. E isso depende do quê? Depende justamente disso que a gente chama de um raio, isso é, quanto. Nota, por que isso ocorre, né? É simples, porque se eu pegar um ponto aqui nesta extremidade e observar a trajetória que ele tem que fazer para fazer uma volta, que seria o 2πr aqui, que seria o comprimento de uma circunferência, obviamente que desse ponto que está na extremidade do pé de vela, que seria o pedal, é maior, a trajetória é maior do que de um ponto aqui mais próximo do eixo de rotação. Então, como esse comprimento a ser percorrido, nesse caso, na extremidade é maior, ele, obviamente, e como ele tem que ocorrer no mesmo intervalo de tempo, você tem que ir uma relação onde a velocidade linear vai ser igual a esta velocidade angular, o número de giros, por exemplo, por segundo, ou o número de radianos por segundo que você está percorrendo, multiplicado por essa distância r. E aí eu vou ter o valor da velocidade linear. Aqui representada como que se mede, então, a velocidade angular e a aceleração angular, como a gente já havia mencionado. Existe uma situação particular quando a gente trata de cinemática angular, e é um caso provavelmente mais simples, que é o caso do movimento circular uniforme.
que quer dizer isso? O movimento circular uniforme significa que a velocidade de rotação é constante. Embora alguém possa imaginar, quando você vai para um cicloergômetro, ou mesmo quando você está pedalando em cima de um rolo que tem a possibilidade de controlar, ou mesmo que um atleta mantenha a sua velocidade, a gente sabe que ao longo do ciclo essa velocidade angular não é constante. E a gente vai ver posteriormente por que isso ocorre. Mas vamos considerar que fosse, vamos supor que você está trabalhando com uma máquina aqui, ou mesmo uma situação onde ao longo de todo o ciclo de uma pedalada, você tenha uma velocidade angular constante. Como o raio é constante também, esta velocidade linear será constante. Se isso ocorrer, a gente vai ter apenas, a gente não tem mais uma aceleração no sentido que a gente chama de uma aceleração no sentido tangencial, no sentido da velocidade. A gente tem apenas uma aceleração que é responsável pela mudança de direção do vetor velocidade. Essa aceleração é chamada aceleração centrípeta, porque ela aponta para o centro da trajetória. Então aqui existe uma relação, inclusive, da aceleração centrípeta com a velocidade linear, quer dizer, a aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Mas o importante aqui é a gente entender o conceito, inclusive para saber o que vai acontecer quando esse movimento não for um movimento circular uniforme. Isso é um caso particular. A velocidade, portanto, a velocidade linear não é constante. Quem é constante é a velocidade angular, tá? Por quê? Porque o vetor velocidade muda de direção. A mudança de direção é suficiente para a gente ter que ter uma aceleração, nesse caso centrípeta, para mudar a direção do vetor velocidade. Supõe agora um caso como esse, um caso de um ciclismo aí, de velocidade, num velódromo e tal, e que você tenha um caso bem geral. Aqui eu estou representando que numa posição P1 anterior, aqui é o que está acontecendo nessa imagem, eu tinha uma determinada velocidade e intensidade, quer dizer, um valor de velocidade e uma determinada direção, que nesse caso seria aproximadamente tangente à trajetória, que nesse caso o atleta está fazendo uma curva. E agora eu tenho uma segunda posição agora, uma posição 2, na qual eu tenho uma outra velocidade, genericamente, aqui não dá para falar em movimento circular uniforme. Imagina que, nesse caso, eu tenho uma aceleração e essa aceleração tem uma componente, que é aquela que a gente chama de componente centrípeta, e uma componente tangencial. Então eu posso decompor o vetor aceleração agora. E por que surgiu o vetor aceleração? O vetor aceleração surge porque você tem variação de velocidade, tanto em termos de intensidade como em termos de direção, e nesse caso, basicamente, direção. Então, sempre é possível você, uma vez que represente a aceleração, decompor a aceleração, o vetor aceleração, na direção, indo em duas direções, a primeira direção sendo a direção tangencial, nesse caso, na mesma direção do vetor velocidade, e a aceleração centrípeta que está voltada para o centro da trajetória. Em muitas provas, isso daqui é extremamente importante entender como é que isso aqui está acontecendo ao longo da prova. Então, são relações do mesmo jeito que a gente falava em vetores para representar variáveis lineares. Nesse caso, agora nesse caso aqui eu esteja tratando de variáveis lineares, eu tenho a possibilidade também de uma representação vetorial da aceleração a partir de duas velocidades em pontos distintos.
Vamos olhar o caso do ciclismo um pouco mais com cuidado, e aí eu vou mostrar alguns exemplos de trabalho realizado no nosso laboratório, e aqui vocês têm uma situação de uma pessoa pedalando no laboratório, num rolo, portanto, e com marcadores, como a gente já havia mostrado em outro exemplo para vocês, duas câmeras, as câmeras calibradas, e, portanto, é possível encontrar a posição tridimensional de cada um desses marcadores. Nesse caso, eu tinha um marcador na altura aproximadamente do trocânter maior, aqui no epicôndilo lateral do joelho, tornozelo e pé e tal. A gente não vai analisar esse caso aqui não. Mas, basicamente, é possível eu identificar o que seria um ângulo de flexão do joelho, que seria, basicamente, o ângulo sólido entre a coxa e a perna. Nota que essa representação que a gente tem à direita, aqui embaixo, eu tenho uma variação em ângulos em função do tempo. E, obviamente, esta representação da variação angular do joelho, ela depende das características principalmente do sujeito em relação à bicicleta. Nota que a bicicleta tem dimensões que são, algumas delas são fixas eu digo para cada bicicleta, né? Dada uma bicicleta, você tem um certo tamanho do quadro da bicicleta, e outras coisas que são ajustáveis, como, por exemplo, a altura do selim, algumas bicicletas te dão um pouco mais de possibilidade de ajuste, como a distância entre o selim e o guidão, ou mesmo você tem a possibilidade de trocar esse pé de vela, que acaba sendo vão sendo variáveis que vão afetar como o movimento acontece. Todo mundo aqui já deve ter tido a experiência de andar numa bicicleta com selim mais alto ou selim mais baixo. Obviamente, vocês vão ter uma experiência como a desse sujeito aqui, diferente ao trabalhar com diferentes tamanhos de bicicleta e ajustes de bicicleta. Então, aqui tem um trabalho que foi feito por colegas de vocês acho que em 2018, um dos seminários de conclusão do curso de biomecânica foi feito com ciclismo, e, na realidade, o que eles fizeram foi uma análise da angulação do joelho em função de diferentes alturas e ajuste do selim. Isso foi um trabalho, um seminário dessa mesma disciplina. Basicamente, o que foi feito foi colocar marcadores, depois a gente vai ter uma imagem um pouco melhor, aqui está bastante apagada, do que foi modelado. Basicamente, a gente tinha um ponto no trocânter, um no quadril, na altura do trocânter, um no acrômio, um no trocânter, um no joelho, um no tornozelo, 4 marcadores, e a movimentação desses 4 marcadores foi analisada. Aqui vocês têm uma representação do movimento que foi analisado. Então ela estava num rolo, a velocidade foi aproximadamente controlada no velocímetro, e na realidade a gente experimentou 3 alturas de banco, um ajuste que já tinha sido, que era o que a pessoa usava normalmente, e segundo a aluna que foi a voluntária e é ciclista também, essa bicicleta já estava com um bike fit feito, né, um ajuste feito segundo alguns parâmetros, né, que são bastante difundidos hoje. Tem muita gente que vive disso aí, de ajustar a bicicleta e tal. E a gente fez o que? Ela pegou o ajuste que seria o ideal para ela, e a gente colocou a bicicleta em mais 2 situações, que seriam a gente ter
3 centímetros acima e 3 centímetros abaixo o selim. Aí, aqui eu tenho uma representação no software dos 4 pontos que foram analisados, como vocês viram, e aqui à direita a trajetória na vertical. Na verdade a análise é tridimensional, mas isso aqui é a coordenada Z, a coordenada vertical, de cada um dos pontos, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ao longo de 10 segundos de pedalada. Então, a velocidade é aproximadamente constante, eu deveria dar, pelo menos foi colocada para a medida de giro no rolo. E aqui você nota a representação de uma movimentação bastante pequena na região do acrômio, uma movimentação um pouco maior no trocânter, e isso amplificado no joelho e no tornozelo. Aqui, caracteristicamente, o ponto colocado, ponto 4 aqui, o marcador número 4 colocado no tornozelo, acompanha a movimentação do pedal. Então, isso aqui é uma forma de você representar a variação da posição vertical. Ainda não tem nenhum ângulo aqui. A gente pode analisar, por exemplo, a posição, velocidade e aceleração lineares. Aqui eu peguei o ponto do tornozelo, isso é a movimentação do tornozelo na vertical, isso é a velocidade, fazendo aquele processo de derivação, de fato numérica aqui, e obtendo os valores de velocidade. Inclusive vocês podem verificar se as correspondências estão corretas entre os pontos que se esperaria velocidade igual a zero, observando o gráfico de posição. Quer dizer, se vocês quiserem aplicar aquela regrinha a regra de colocar a reta tangente num ponto para saber a inclinação dessa reta e verificar a taxa de variação da variável, pode fazer aqui, que é para funcionar. Nota que quando eu olho a trajetória do marcador, no caso na vertical, eu tenho uma oscilação bastante clara, mas eu não consigo identificar muito bem, por exemplo, o que está acontecendo em cada fase do ciclo, ou intraciclo, dentro de um ciclo de pedalada. É interessante que a hora que você observa a velocidade, você vai ver uma fase de velocidade positiva e uma fase de velocidade negativa. Nesse caso, como a gente está tratando com a vertical, significaria no positiva que a retomada, isso é, o momento em que, nota, quer dizer, eu tenho a velocidade positiva aqui quando o seu movimento está aumentando, né? Quer dizer, é crescente aqui. Então, toda fase crescente eu tenho velocidade positiva. Depois, na fase decrescente da trajetória, isso é, quando o seu tornozelo está subindo, eu tenho velocidade positiva e negativa. Nota o que acontece com o gráfico da aceleração. O gráfico da aceleração já vai me indicar um comportamento bastante distinto do que eu consigo verificar. Quer dizer, os eventos que acontecem, quer dizer, eu tenho uma fase de aceleração e uma fase de desaceleração bastante identificadas ou bastante diferentes quando eu olho no gráfico da aceleração. Bom, mas isso ainda é uma forma de representação linear da movimentação, da posição, da velocidade e da aceleração lineares. Eu só coloquei isso aqui porque chama a atenção de que às vezes você observando a aceleração, você tem mais informações do que simplesmente mais informações, não, de fato você tem as informações mais destacadas, porque obviamente como a velocidade e a aceleração derivam da variação da posição, essas informações estão contidas de alguma forma na sua variável original, mas ela fica enfatizada, quer dizer, os ciclos, se aqui eu tenho um determinado frequência de eventos, aqui eu consigo reconhecer melhor, por exemplo, que eu tenho 2 picos
de aceleração, um pico de desaceleração no início, quer dizer, eu tenho primeiro um pico de desaceleração, né, considerando aqui que eu estou começando mais ou menos na posição mais alta da trajetória. Depois o que vai acontecer aqui, isso é uma coisa para vocês depois olharem com calma, vai ter algum momento para vocês detalharem isso, e depois identificar, então, o que acontece em um ciclo, em termos de posição, em termos de velocidade, em termos de aceleração. Aqui eu tenho a representação da variação angular do joelho em função do tempo. Nota que agora isso aqui é um ângulo sólido, como a gente mencionou, e esse ângulo corresponde aproximadamente ao ângulo de flexão do joelho. Nota que a amplitude de movimento aqui está indo entre 104 aproximadamente a 20, né? Eu tenho 80 e poucos graus aqui, 84, 85 graus, em cada ciclo de pedalada eu tenho uma variação, portanto, nesta amplitude de movimento. Como vocês vão perceber depois, essa amplitude de movimento é algo que vai ser afetado, obviamente, pela posição com o qual você está na bicicleta. Então, ela depende da altura do selim, do quadro da bicicleta e assim por diante. Eu vou repetir agora aquele procedimento de obtenção de variáveis derivadas, isso é, partindo do ângulo, eu posso também, nesse caso do ângulo sólido, obter a velocidade angular e a aceleração angular. E aqui eu estou obtendo um novo padrão de representação do que está acontecendo. Nota que você tem uma fase de aceleração efetiva, mesmo dentro de um ciclo, que é bem menor, quer dizer, eu não acelero, obviamente, o tempo todo, só uma determinada fase do ciclo da pedalada, aquela em que você tem uma redução quer dizer, quando você está basicamente naquilo que a gente chama de primeiro quadrante na bicicleta, né? Quer dizer, está indo de 0 aproximadamente a 90 graus, e talvez um pouco mais, em torno de 120 aproximadamente, você consegue acelerar. Obviamente, na fase de retomada, quem está acelerando não é necessariamente aquele, vamos dizer, eu estou fazendo a pedalada com o direito, a retomada está acontecendo com o esquerdo. Então, considerando que isso aqui foi visto no pé direito, a hora que eu estou numa fase, eu tenho uma fase de aceleração muito clara e uma fase de desaceleração. Por isso, a velocidade vai variando ao longo do ciclo. Tem uma velocidade média angular, mas a velocidade aqui em torno, como se eu estivesse trabalhando com essa velocidade angular em torno de 0, né? Porque eu tenho velocidade positiva e velocidade negativa. O próximo gráfico, ele mostra agora uma comparação entre as três condições. Então, eu tenho aqui representado o ângulo do joelho, a velocidade angular e a aceleração angular, nas três condições, onde eu tinha o selim colocado, o que a gente chamou aqui o 11 centímetros corresponde à bicicleta ajustada, 8 centímetros em preto, portanto, corresponde à bicicleta com o selim mais baixo, 3 centímetros, nota que não é muito, esse 3 centímetros eu digo não é muito porque um ajuste feito, vamos dizer, no olho ali, poderia facilmente errar, ou vamos dizer, variar, se você ajustasse a bicicleta, cada vez que você vai lá e ajusta a bicicleta, uma variação de 3 centímetros para mais, ou do azul aqui, de 3 centímetros, desculpa, no preto, 3 centímetros a menos em relação à posição original ajustada, ou 3 centímetros a mais, que seriam uns 14 centímetros de altura de selim,
eles produzem uma variação aqui refletida basicamente na posição em média de oscilação do ângulo, quer dizer, o ângulo médio de oscilação varia, da mesma forma que a amplitude de movimento também varia. Da mesma forma, isso vai se refletir nas velocidades. E notem, há um comportamento bastante diferente das acelerações angulares para esse pequeno ajuste, que talvez não fique tão claro quando você olha apenas na variação angular. Existe, portanto, uma alteração na capacidade de produzir, nesse caso a gente vai estar já falando de uma variável dinâmica, quer dizer, a capacidade de produzir torque na hora que você está pedalando, aqui tem uma representação do máximo torque que você atinge em relação à cinemática. Isso é, ao alterar a posição do banco, eu altero a posição do meu joelho e isso faz com que eu fique numa situação mais ou menos favorável para a geração do torque que eu preciso para rodar a bicicleta. Esses são os gráficos originais do seminário dos alunos, aqueles outros eu fiz em cima dos dados que eles coletaram. Eles identificaram as variações quando o selim, a variação angular, ou amplitude de movimento, quando o selim estava em 11 centímetros, que seria o equivalente ao ajustado, ou com bike fit, aquele com o selim mais alto do que deveria, vamos dizer assim, e o selim mais baixo. É claro que a situação de selim mais baixo é a pior do ponto de vista da produção, por exemplo, de aceleração, como a gente vê aqui, né? Se você olha aqui os gráficos de aceleração angular do joelho em preto, você nota que os valores de aceleração são bem mais baixos do que no outro caso. E se tentou, obviamente, que a atleta, nesse caso o sujeito da pesquisa, mantivesse as mesmas características de pedalada, mas isso não foi o que se verificou, devido à mudança da posição do selim. Tinha algumas conclusões aqui que eles tiraram do trabalho, que são interessantes, é justamente a importância do ajuste correto, porque ele pode fazer duas coisas, ele pode aumentar a sobrecarga nas articulações, esse é um primeiro efeito de você ter um ajuste, vamos dizer, não ideal. Por outro lado, você pode ter uma perda de desempenho, então, e mesmo o ajuste feito nas melhores condições, ou ideal, esse ideal depende do seu objetivo. Quer dizer, às vezes o ideal de ajuste para o que a gente chama de chamado seguro, ou para evitar a lesão, ele não necessariamente é o melhor em termos de desempenho se isso fosse para um atleta de competição, coisa do tipo. Então, é importante que quando se pense nessas variáveis, ou quando se vá, por exemplo, ajustar uma bicicleta e tal, se tenha em mente que o que interessa é saber, em primeiro lugar, qual é o seu objetivo. É claro que ninguém quer lesão em situação nenhuma, mas a sobrecarga vai depender de você querer um tipo de ajuste mais voltado, ou que a gente chama mais agressivo, no sentido de produzir mais desempenho ou menos. Vamos lembrar que o ciclismo é usado por muita gente hoje, inclusive não só como atividade física, mas também como meio de transporte e assim por diante. E é extremamente relevante observar que muitas vezes a pessoa para da atividade física ou para de usar a bicicleta como seu meio de transporte por questões de começar a ter dor no joelho, no cotovelo, no punho, etc., etc., que muitas vezes vem
simplesmente de um ajuste não ideal da bicicleta. Por exemplo, é muito comum que as pessoas nem levem em consideração que a bicicleta tem quadros diferentes. O tamanho do quadro já é alguma coisa que deveria ser escolhido em função da altura da pessoa. E além de outras características. Mas o mais simples já, em geral, não se faz. Muita gente nem sabe que isso existe. Quando vai comprar uma bicicleta, ou mesmo o vendedor, quando vai vender uma bicicleta, não vai atentar ou informar a pessoa de que ela deveria escolher uma bicicleta que tem um quadro espelho, porque não adianta depois, se você pegar um quadro muito pequeno e você ficar simplesmente querendo elevar o selim, porque isso não vai ser suficiente para você atingir, por exemplo, ângulos de quadril, de joelho, de tornozelo ideais. É isso. Expect